eu precisar. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, meus queridos noivos Joaquim e Maria Carolina, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre com todos vocês. Benditos. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos noivos, durante uma caminhada, de namoro, de noivado, vocês fizeram e acalentaram sonhos, sonharam com o futuro que vocês ainda vão experimentar. Sonharam em casar, mas eu não sei se vou desapontá-los. O casamento começa a partir de hoje e termina quando a vida acabar. Vocês vão casar cada dia, o casamento é dia após dia. É a convivência, é o aprendizado, é a paciência, é a perseverança, é a tolerância, Então, vocês trazem do coração, mas também a família de todo do noivo e da noiva, os amigos, cada um traz hoje um desejo, um sonho, que é vê-los felizes. Então, quero colocar nessa oração, os sonhos, projetos, propósitos que cada um de vocês traz no coração. A igreja acolhe vocês com muita alegria, com muito carinho, para que na minha presença, como representante da igreja, para que diante das famílias, de vocês, dos amigos, vocês possam celebrar essa aliança de amor, que é, em primeiro lugar, uma aliança com Deus. E essa aliança que se revela, que se realiza na união de vocês dois. Então, o casamento é uma união não só entre duas pessoas, mas é o próprio Cristo participando da vida de vocês. A igreja é a noiva de Cristo. Por isso que o casamento sempre é uma festa, Porque a igreja tem que ser sempre bela, sem mancha. Não pode ser só fantasia externa. É bom a gente estar bem vestido, mas é preciso estar vestido das virtudes evangélicas também, porque essa aliança é feita com o próprio Cristo, o noivo de todos, da igreja. Oremos. Ó Deus, que ao criar o gênero humano, quisestes a união do homem e da mulher, ligai esses vossos filhos, Joaquim e Maria Carolina, pela aliança conjugal, no laço do mesmo afeto, concedei-lhes crescer na caridade e ser um sinal do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Podem assentar. Os noivos fazem penitência, ficam de pé. Vocês querem cadeira? Não? Vamos ouvir a primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar
a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimentar-se e cercar de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Gentileza, todos de pé para a aclamação do Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma mesa, mas num candeeiro onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Queridos noivos, amados irmãos e irmãs, esse é um momento de fato muito especial. Vocês têm razão de estarem emocionados. Quanta espera, quantos momentos de ansiedade, de preocupação, são tantas coisas, não é? Afinal, é uma mudança radical. Deixar pai e mãe não é tão fácil. Até aqui, seus pais cuidaram de vocês, ajudaram, acompanharam, mas chegou o momento de vocês tomarem o seu próprio rumo, começar a escrever a sua história. E vocês querem escrever a história de vocês. É claro que toda história procede e é precedida das nossas experiências. Cada um traz consigo a sua convivência familiar, a vida da família, as experiências anteriores. Às vezes essas experiências talvez não sejam tão exemplar. Que bom seria se toda a família fosse um exemplo, fosse uma lâmpada. Sabemos que nem sempre. Mas isso não significa que vocês, que espero que não seja o caso, escrevam a sua história, mas com outras tintas. A gente não precisa ficar agarrado ao passado. Quem fica no passado não vive o presente e não tem futuro. A gente aprende com os erros. E com os erros a gente cresce, amadurece e pode construir uma nova vida de alegria, de sucesso, de paz. Quando Deus participa da nossa vida. Deus quer participar da vida de vocês, não só aqui nesse momento. Deus quer estar sempre presente na vida de vocês. E quando a gente caminha à luz do Espírito Santo, de mãos dadas com o Senhor, tudo fica mais fácil. Ele nos dá a luz, a força, a coragem, para enfrentar os desafios. Vocês são duas pessoas distintas e diferentes. Você tem uma cultura familiar, você tem as suas experiências, você tem a mesma coisa, vem de uma outra família, e vocês resolveram unir-se, somar. Você com as suas virtudes,
mas também com as suas fraquezas. Você com as suas virtudes e também com as suas fraquezas. Juntos, vocês podem purificar isto, fazer com que esta aliança sacramental se realize na vida de vocês. Vocês se conhecem como namorados, mas agora muda tudo. Vocês vão, eu disse no início que o casamento começa aqui, porque a partir de hoje é que vocês vão realmente saber quem é quem. Eu costumo dizer que casamento é um pacote fechado. Você não sabe o que tem dentro, é uma caixinha de segredos. Conviver com outro não é fácil, né? Mas eu acho que é mais fácil do que nós padres, né? Não posso contar tudo para vocês não, senão vocês ficam assustados. Que bom que nós não casamos. E dá melhor ainda que não casamos padre com padre, porque senão seria uma tragédia todo dia. Conviver não é fácil. Conviver com a nossa família não é fácil. É preciso muito cuidado, muita caridade, muita paciência. Vocês não conhecem isso na prática. Vocês vão começar a conhecer isso agora. Por isso tem que estar com o coração aberto para as novidades, para os desafios que vão surgir. Saber ser prudente, cautelosos. Porque vocês vão aprender juntos, errando, consertando, perdoando sempre. É um aprendizado que vai durar a vida inteira. Todo dia você abre esse cofre e acha algo novo. Só não pode deixar entrar poeira, lixo, que contamina a relação de vocês. Precisa ter muito cuidado. Vocês ouviram na primeira leitura, né, o modo como Deus vê e trata a igreja, como a noiva adornada. Deus cuida com muito carinho da igreja. Mas essa igreja é humana. Nós sabemos que essa igreja é humana. Deus a ama, não porque essa igreja é santa, é perfeita. A igreja é santa porque ela é de Deus, mas ela é humana, ela é pecadora, portanto. Estar na igreja não é sinônimo de santidade, ao contrário. A igreja não é museu de santos. A igreja é hospital daqueles que precisam de cura. Se alguém acha que é santo demais para estar nessa igreja, procura outra, mas não entre, porque ao entrar, aquela não será mais santa. Os santos que saíram dessa igreja, Agostinho, Basílio, Santa Dulce e tantos outros, foram curados neste hospital. Não eram santos, não nasceram santos, venceram os desafios. Assim vocês, como futuro casal, precisa se inspirar nos santos. Saber que vocês também precisam, dia após dia, de curas, de se libertar de vícios. Antes era fácil, você brigava ou ia cada um para a sua casa, né? Agora mudou. Seus pais são muito importantes, graças a eles vocês estão aqui. Você está casando com Maria Carolina, ela tem um pai, uma mãe, uma família.
saiba honrá-los. Podem ser o que for, mas são os pais da pessoa que você escolheu e ama. Joaquim tem uma família, pai e mãe. Você casa com Joaquim e leva o troco. Todos os dois. Junto veio o pacote, eu disse. É a família. Se vocês, papai e mamãe, aí achou que ia ficar menor a família, se enganaram, viu? Os pais que ai, que bom, casou, menos um. É mais um e depois mais uns e assim vai. E essas duas famílias precisam ser respeitadas e honradas por vocês. Da mesma forma que precisam eles respeitá-los, ajudar vocês, mas vocês nunca podem se dar ao luxo de esquecer que a sua companheira, o seu ombro amigo é a Maria Carolina. A Maria Carolina não pode esquecer nunca que o seu ombro amigo é o Joaquim. Não é na mamãe, não é no papai que vocês levam. A vida de vocês deve ficar dentro da casa de vocês. Vocês podem eventualmente partilhar algo que talvez vocês gostariam de ouvir, uma sugestão do pai e da mãe, mas a decisão é sempre de vocês. Não leve nada para a casa dos pais nem de ninguém, é fofoca, e nem traga nada da casa deles para a sua casa. Os meus pais são maravilhosos, mas na minha casa eu sou o Senhor, o anfitrião, e eles têm a obrigação de respeitar a minha casa. É do meu jeito, não é do jeito deles. Quando eu vou à casa da minha mãe, eu a respeito do jeito que ela gosta. A minha casa, ela é visita, e visita a gente trata como visita. Uma visita mais íntima, claro, a gente trata com muito carinho. Afinal, como eu já disse, são os pais, né? Mas se a gente perde isso de vista, vira bagunça, o casamento vai à falência. Eu disse, não deixe entrar poeira na vida de vocês. A minha experiência nunca vai servir para vocês, pode até iluminar, mas vocês têm que fazer a sua própria caminhada. Vocês têm que botar o pé no chão e caminhar. Vocês vão cair, vão machucar, vai, mas terão tantos momentos de alegria, a vitória de levantar cada vez que cair é que conta. O Evangelho auxilia vocês nisto aí. Marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Essa mesma palavra vale para a noiva. Ame o seu marido como a igreja ama Jesus Cristo. É sempre um caminho de duas mãos, é vice-versa. Ninguém odeia a sua própria carne. A vingança deixa um gosto amargo de derrota, sempre. Saiba sempre perdoar. Perdoar e nunca desistir. O Evangelho começa dizendo, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, não serve para mais nada. Uma vida sem sal quer dizer uma vida sem sabor. Você sabe cozinhar? Sabe? Você sabe? Você bota ele para cozinhar, para ele aprender rápido, viu? Não faça casamento mais de noivo que não sabe cozinhar. Que depois fica, meu amor, traz um copo d'água, traz um cafezinho, faz almoço. O sal é aquilo que dá sabor, é que dá prazer na comida. A comida sem sal é insossa, é horrível, mas a comida salgada também é horrível. Muito cuidado com as coisas que vocês vão fazer, com o modo de tratar um ao outro, o modo de
Sejam carinhosos, saiba agradecer, saiba elogiar, saiba superar. Às vezes a comida a gente erra e põe um pouquinho mais de sal, paciência, a próxima conserta. Às vezes a gente tem que suportar um pouco das imprevisibilidades, né? Mas o que o Evangelho quer dizer é que vocês dois, e que todo homem, toda mulher, todo marido, toda esposa, todo cristão deve dar sabor à vida uns dos outros. Nós devemos ser como sal, equilibrado, para que a vida seja mais agradável. Vocês, em particular, precisam dar sabor à vida um do outro. Para dar sabor, você não vai pegar pimenta do reino em malagueta. Você vai ter gestos de carinho, de amor, ajudar, né? São muitas coisinhas que precisam dar sabor à vida de um casal. Hoje a gente vive um mundo tão estranho que as pessoas estão perdendo o sentido. Marido, muitas vezes, ele não tem sal, ele só tem pimenta. Às vezes a mulher não é um pacotinho de sal, ela é um poço de pimenta. Fala, reclama o tempo todo, vice-versa. Cuidado com isso. Coloca o sal no ponto certo. Sal demais torna a comida insuportável, sal de menos deixa faltar sabor. E a segunda parte do Evangelho, segundo versículo, ou segunda parábola, ou melhor, são duas, fala da luz. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo do banco, claro. A lâmpada tem que ficar lá, para que ilumine todo o ambiente, toda a casa, né? O cristão precisa ser sempre uma luz, todos nós. Vocês dois. O maior desafio para um casal é nas horas difíceis. Vem a emoção, a gente perde um pouco o controle. Calma. Lembra-se de que vocês devem ser um para o outro. Luz é aquela palavrinha mágica na hora certa. Ter cuidado um com o outro, iluminar aquela situação, talvez complicada, um deslize, um erro, né? Seja luz, não seja juiz, não sejam carrascos um do outro, sejam luz, sejam sal. Que quando a gente ilumina, a gente pode levantar, a gente pode consertar. Se está escuro, não precisa de lâmpada queimada, a lâmpada queimada não serve para nada. Um marido ou uma mulher que é como uma lâmpada queimada, não ajuda em nada. Os dois cegos não se conduzem, os dois caem no abismo. Sei que isso é um desafio para mim, para todos nós, para vocês. Aprendam isso. Ser luz é ajudar o outro a caminhar, porque na luz a gente caminha com segurança. Diante dos problemas, dos imprevistos, não precisa de mais um para jogar pedras. Pedra não só serve para fazer construção. Deixa a pedra lá no lugar dela. Tira a mão da pedra. Use misericórdia e amor. Seja aquela luz que vai iluminar aquela situação. Vitorioso é aquele que consegue vencer as tentações. O ignorante acha que esse tempo está certo e que não precisa de correção.
Todos nós precisamos. Todos nós precisamos aprender todos os dias, sobretudo, a respeitar um ao outro. A Carolina nunca vai ser exato do jeito que você quer. Ela não é um objeto de porcelana, o que quer que seja. Ela é uma pessoa que tem sonhos, que tem desejos, que tem falhas, assim como você. E nós tornar uma só carne, como diz lá no Gênesis, torna uma só carne. Aqui não é um caldeirão que cozinha os dois e mistura e faz um só, não. Deus não fez isso. Deus fez homem e mulher, cada um com a mesma e igual dignidade. E todos somos diferentes. E que bom que somos. Por isso precisa de diálogo no casamento, para que um não sufoque o outro com as suas vontades, com seus caprichos. Nunca pode faltar na vida de um casal sinceridade. Sinceridade não é falta de caridade, não é ser agressivo, não é ser grosseiro, é ser sincero, não mentir um para o outro. Fale o que o outro, e um deve aprender a ouvir o outro, porque a minha opinião é a minha, a sua é sua. Às vezes eu não sinto da mesma forma que você, então é preciso dizer, não é assim, não é? Eu uma vez disse a um casal, eu quase fui crucificado. Eu pedi à esposa que desse uma palavrinha com o marido, era seminarista, que ele estava, jurou ao padre, falou ao meu padre que ia me dar, desculpa o que eu vou falar aqui agora, eu vou dar uma porrada nesse seminarista, no altar. O padre era meu diretor espiritual, me disse, eu quero você silêncio. Pronto. E eu tive que obedecer. Aí eu fui conversar com a esposa, que eu achava que era um pouco mais... Para eles eu falei o maior palavrão do mundo. A mulher e o marido precisam ser cúmplices, entre aspas. O Evangelho não diz essa palavra, não. Disse, vós sois o sal, vós sois a luz. Cumplicidade, né? Se um mata, a sua mulher vai ser cúmplice, ela vai presa também. Nada mais que isso, não ajudou em nada, não serve para nada. Um não deve repreender o outro na frente dos outros, em público, em hipótese nenhuma. Nem aos filhos se faz isso. Se corrige os filhos em casa, se educa em casa. Mas a cumplicidade não é ser conivente com as coisas erradas. A luz entra aí também. Se um fez uma coisa errada, ilumina aquelas coisas. Não é assim que se faz. Não é assim que você deve agir. Nunca devemos ser cúmplices de coisas erradas. Pode deixar que ninguém vai dar porrada em vocês, tá bom? Então eu quero pedir a Deus que vocês sejam muito abençoados na vida de vocês. Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, é uma alegria, porque eu conheço aquela senhora ali, Janine, foi minha paroquiana, brigava comigo como sou ela, mas ela sempre foi um exemplo, presença, participação, perseverança, gosta das coisas, e eu a quero também muito bem, tenho muito carinho nela, por isso eu estou aqui com muita alegria. Eu sempre digo que eu gosto de fazer casamento de quem eu conheço. Eu sei que quem é da igreja e quem vem à igreja só para o padre tirar foto, né? Mas então eu agradeço, tá? Atendi com muito carinho. Lembrei do casamento hoje de manhã, quase morri do coração, quase que eu esqueço. Então que Deus abençoe muito vocês sejam muito felizes.
E lembre-se que o padre não é só para dar bênção. O padre também é para nos ajudar na hora que a gente precisa de ajuda, tá? Vocês podem contar comigo, com o padre Pedro, que é o pároco aqui, com outro padre, mas nunca espere explodir a bomba para depois vir procurar o padre. A gente vai ao médico sempre quando percebe que não está bem. Depois que já é tarde, só o caixão resolve. Amém? Joaquim e Maria Carolina, vocês hoje vieram aqui para que na minha presença, na presença da comunidade, diante de Deus, né, realize o desejo de vocês de contrair matrimônio, né? Cristo, né, abençoa, é claro, com generosidade o amor de vocês. Vocês já foram consagrados pelo batismo, primeiro sacramento. Hoje vocês vão ser enriquecidos com o sacramento do matrimônio. Então preciso que vocês digam a mim e a toda a igreja aqui reunida, né? É de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui agora, abraçando o matrimônio. Vocês vão prometer amor e fidelidade um ao outro. É para toda a vida? Vocês estão dispostos a acolher com amor, alegria, os filhos que Deus confiar a vocês, educando-os na lei de Deus e da igreja? Eu quero pedir que vocês agora fiquem de frente um para o outro. Dizem que ficar olhando para o padre, casar olhando para o padre dá zebra, 7 anos de atraso. Então você vai fazer um juramento para a Carolina, Maria Carolina, e a Maria vai fazer o juramento a você. Então, eu, Joaquim, te recebo, Maria Carolina, como minha esposa. Te prometo ser fiel, amar e te respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Maria Carolina, te recebo, Joaquim, como meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja e derrame sobre vocês as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Vamos acolher as alianças. Somente em ti construirei a minha casa.
Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso, essas alianças que vocês irão entregar um ao outro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e de minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas alianças, na verdade, esses 2 anéis, é o símbolo do que vocês acabaram de fazer. Eles lembram a vocês que vocês têm uma aliança de amor e no amor, uma aliança entre vocês e Cristo. Então esse é um sinal que há de lembrar vocês sempre, toda a vida, que vocês têm uma aliança. Assim como Deus fez uma aliança com o mundo, com o ser humano, pelo sangue de Cristo, vocês também hoje fizeram uma aliança um com o outro. Então, eu acho que os noivos podem dar o primeiro beijo depois de muitos. Só um pouquinho, porque depois tem mais. Vocês vão ter a vida inteira para beijar e não pode esquecer disso, viu? Cobre dela e cobre dele todo dia seu beijo, viu? Se esquecer, cobre. Dia que eu casar, ai da minha mulher se ela esquecer. A minha secretária que fala, graças a Deus para você não é casado. Eu duro uma semana, você joga ela pela janela. Vamos agora rezar juntos a oração que nos irmana no Senhor. A oração onde nós reconhecemos o nosso Pai, Deus, e nós somos seus filhos e filhas. Por isso, digamos todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os noivos receberão a Eucaristia nesta celebração. Irmãos e irmãs, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, vir ao teu encontro.
Quero convidar toda a Assembleia agora a se unir a mim nesta oração da bênção nupcial. A igreja abençoa esse casal, confirma o que eles se compram, a aliança celebrada, né? Para que essa bênção se multiplique, se renove dia após dia na vida de vocês, né? Que vocês sejam uma bênção um para o outro, sempre. Todo casal, todo marido e mulher deve ser sempre uma bênção na vida do outro. Oremos. Os pais, por favor, estendam a sua mão direita, e os que estão na igreja também podem estender a sua mão direita sobre o casal. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher à vossa imagem e quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós os pedimos por esses vossos servos que hoje se unem pelo sacramento do matrimônio. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa Maria Carolina, sobre Joaquim, seu companheiro de vida. Que a força do vosso Espírito inflame do alto seus corações. Assim, encontrando a felicidade no amor conjugal, adornem de filhos o seu lar, enriqueçam a igreja, sirvam a todos de exemplo. Na alegria vos louvem, na tristeza vos procurem, sintam em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições vosso consolo. Que eles celebrem com seus irmãos e irmãs a sagrada liturgia e deem ao mundo um testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que os cercam chegar ao reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção, eu preparei uma mensagem com muito carinho para vocês. Não é minha, não me lembro o nome do padre que escreveu, mas eu quero deixar essa mensagem para vocês. Tem tudo a ver com o que acabamos de ouvir. Caríssimos noivos, os 3 personagens mais importantes são Deus, você e a pessoa que vocês escolheram para viver o resto de seus dias. Nem pais, nem filhos devem ocupar o lugar que pertence a Deus, nem o espaço sagrado que pertence ao seu companheiro. Honrar pai e mãe é mandamento. Cuidar dos filhos é um dever. Mas a relação com seu companheiro ou companheira é uma aliança, união de vida. A sabedoria está em compreender que o amor verdadeiro não concorre com ninguém. Ele se firma no equilíbrio, na honra e no compromisso de manter o que é essencial no centro e o que é certo, essencial. Deus os abençoe sempre e que cada um de vocês seja uma bênção
para o outro. Com carinho, Padre Zezinho. Hein? Então, guarde isso com muito carinho, né? Agradeço muito a vocês, particularmente a Janine, de longas datas, né, Janine? 20 e poucos anos de caminhada, de alegrias, de desafios, né? Ao seu esposo, os seus pais, eu não sei, são de Porto Canoa? Barcelona. Era de outro padre, tinha que ter ido para a minha. O Senhor esteja convosco. O Deus Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria e vos abençoe em vossos filhos. O Filho de Deus vos acompanhe com solicitude na alegria e na tristeza. O Espírito Santo derrame sem cessar a caridade em vossos corações. E a todos aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneçamos por um instante e permaneçamos sempre em paz e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Podem sentar um instantinho até que os noivos assinem a ata. Só me fizeram fracassar, tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua. Marinalva Batista da Silva, primeira testemunha, e João Carlos da Silva, por favor. Os meus passos